Pode entrar. Com licença. Toda. Juliana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Diego da Proforte. Tudo bom, Diego? Com licença, vamos sentar aqui. Fica à vontade. Juliana, a gente conversou por telefone assim, bem breve, para poder marcar a nossa visita. Estive até visitando a instalação de vocês lá em Belo Horizonte. E aí, que bom que a gente conseguiu marcar aí Bacana. um horário para conversar aqui no Rio. E aí? Tenho aqui uma água pra você, tá, Diego? Se você precisar, né? Que aqui tá quente hoje. Sim, eu não estou acostumado com esse clima do Rio de Janeiro. Não? Lá em Belo Horizonte é um pouquinho mais tranquilo. Você é de Belo Horizonte? Sim, vim aqui só para te visitar, ué. Sério? Sério? É porque eu tive lá em BH, né, na distribuição de vocês. E aí eu vi que vocês têm uma estrutura bacana, peguei o seu contato lá, aí a gente fez o contato por telefone. Tá, você falou com quem lá? Acho que era João, a pessoa que eu conversei lá em Belo Horizonte. Ok. Aí ele me passou o contato e falou, olha, você vai ter que falar com a Juliana, ela é a pessoa responsável. Aí liguei, marquei e vim pra cá. Bacana. Pra falar a verdade, vim poucas vezes pro Rio de Janeiro. Então, toda vez que eu venho pra cá, eu fico até um pouquinho tenso com tudo que a gente vê na televisão, aquela coisa. Mas foi... Todas as vezes que eu precisei vir, foi bem tranquilo. Bacana. É tudo aquilo da TV mesmo ou é... Olha, confesso que eu vejo pouca coisa aqui, né? Eu moro um pouquinho mais afastado de onde está acontecendo, mas a gente fica apreensivo, né? Mas Na verdade, impacta todo pra lugar gente. hoje é perigoso, né? Pra gente aqui impacta, porque eu tenho muito roubo de algumas cargas, né? Então, tem algumas cargas nossas que tem alguns lugares específicos que a gente tem que contratar uma escolta mais especializada, porque é certo, se passar lá vai ter roubo. É mesmo? Sério. Bacana. Eu trouxe uma apresentaçãozinha institucional nossa, vou falar um pouquinho sobre a empresa e um pouquinho das soluções que a gente tem para lhe oferecer. Bacana, deixa eu só Vamos lá. para cá. Pega aí. Para conseguir abrir o computador. Com licença. Você precisa de alguma energia, tomada, alguma coisa? Não. Não? Tá Se tranquilo. precisar, tem aí no cantinho. Fica à vontade. Bacana. Esse é o nosso slogan de pessoas para pessoas. Nós somos aí uma empresa composta por pessoas para atender empresas compostas por pessoas. Esse é o nosso lema de atendimento. Tá. Você já conhece alguma coisa da Protege? Já ouviu falar? Viu alguma coisa? O que você entende por Protege hoje? Vou te falar, Diego, que assim, pra mim, Protege sempre remete a carro forte, né? Que a gente vê aí. Certo. Primeiro assim, se eu vou num supermercado e vejo lá Protege, eu saio correndo porque eu tenho medo, né? Porque a gente sabe que é perigoso, né? Então, tem o dinheiro lá, o bandido tá olhando, então eu particularmente não gosto muito quando eu vou no supermercado e tem abastecimento lá de caixa eletrônica e tudo mais. Mas o que eu conheço é isso, né? O que eu vejo na rua é isso. Primeiramente, essa questão do carro forte até atrair um pensamento negativo, isso é mito. Na verdade, o contrário é a verdade. Onde geralmente os empreendimentos que são atendidos pelo transporte de valores acabam sendo mais seguros. O bandido acaba observando aquilo, ele vai optar pelo caminho mais fácil. Então, onde tem caixa eletrônico, ou às vezes até onde tem um cofre eletrônico nosso, a princípio pode parecer uma coisa mais perigosa, digamos assim, mas, como eu te disse, na verdade é o contrário. Você vai ter muito mais perigo num local que não tem atendimento. Na verdade, ele vai em um outro que não tem. Perfeito. Né? O bandido vai sempre visar o que é mais fácil. Isso é verdade. Mas, geralmente as pessoas nos conhecem mais pelo transporte de valores, isso a gente ouve de vez em quando no mercado, mas o Grupo Protege, ele é, na verdade, muito mais amplo do que isso. Nós somos aí uma empresa grande. Eu vou até te mostrar um vídeo. Primeiro falar sobre a nossa missão, visão e valores, que a nossa missão é oferecer serviços e soluções de segurança que atendam à satisfação e necessidade dos nossos clientes. Isso aqui abrange muito mais do que meramente o transporte de valores, apesar de ser a nossa marca mais forte, correto? Nossa visão é ser a líder nacional do mercado em nosso segmento de atuação, prestando serviços de maneira eficaz. Hoje, na verdade, nós já somos o maior grupo nacional do nosso segmento. A gente tem 2 multinacionais bem coladinhas com a gente lá, mas hoje nós somos o maior grupo nacional aqui atuando no Brasil. E um pouquinho dos nossos valores: compromisso, responsabilidade, competência e inovação, interação socioambiental, parceria de respeito com clientes e colaboradores, isso é a parte que mais vai ser relevante para vocês, foco nos resultados e a estratégia e competitividade ética. Perfeito. Vou te mostrar um videozinho bem curtinho, que fala um pouquinho sobre a nossa história, o que a gente faz, para que você possa entender um pouco o que é o Grupo Protege. Beleza, vamos lá.
Olha, Diego, eu vou te falar que eu tava realmente só limitada no carro forte mesmo. Não, e o vídeo é muito bacana. Toda vez que eu assisto, eu fico até emocionado de conseguir fazer parte da Não, da bacana, empresa. show de bola, A parabéns. gente chegou conversando, eu não te deixei um cartão com os meus contatos, um e-mail, Beleza. certo? Eu tô sem o meu aqui, mas depois eu pego na minha sala, Mas é uma nota na também minha dos bolsa, contatos que eu tá? preciso, isso não vai ser problema. Então, como a gente falou, para resumir um pouquinho sobre o que diz o nosso vídeo institucional. Só para entender um pouquinho antes, Diego, Claro. Então, hoje a gente vai conversar sobre a parte eletrônica, é isso? Perfeito. Tá. Não somente disso, mas o objetivo hoje é sobre a segurança eletrônica. Então, Tá. quero te apresentar um pouquinho da estrutura da empresa, de como é a Protege, falar um pouco sobre a gente, para que você possa entender a questão do nosso grupo empresarial e os serviços que a gente pode oferecer para ali atender, inclusive na parte de segurança eletrônica. Perfeito. Certo? Beleza. Para falar um pouquinho então um resumo do que diz o nosso vídeo, nós somos uma empresa aí com mais de 45 anos de mercado, então uma empresa já consolidada. Nós hoje temos mais de 18 mil colaboradores, Tá. tivemos aí um faturamento de quase 2 bilhões no ano passado, já é uma empresa robusta. Sim. Temos hoje mais de 1.700 veículos, temos 44 bases operacionais aí espalhadas pelo Brasil e atuamos em nível nacional. Então Ok. a gente está presente aí em todas as regiões do Brasil hoje. Isso são algumas das premiações que a Protege ganhou, até para que você possa entender como é o reconhecimento da nossa prestação de serviço. Temos aí prêmios relevantes como Maiores e Melhores da Exame, o Top of Mind de RH. Então, já uma empresa também reconhecida pelo mercado. Isso ainda na questão institucional. Ok. Sobre o serviço da segurança eletrônica, que é o nosso objetivo hoje, a gente tem um trabalho diferenciado do que empresas locais ou empresas pequenas. Por quê? Nós trabalhamos com projetos adequados à sua realidade, à sua necessidade. Eu queria entender um pouquinho o que você tem hoje de segurança eletrônica, o que você quer alcançar com um projeto, por que é que você está buscando isso no mercado, mas para saber qual é a sua realidade. Na verdade, assim, Diego, a gente tem aí um parque instalado, Certo. que eu acho que ele deve ter, não sei, uns 3, 4 anos instalados, né? Tanto aqui no Rio, lá em Belo Horizonte também, né? Então, a gente fez, na época, eu ainda não era gestora da parte de segurança, era um outro gestor que estava tomando conta, e aí, na ocasião, ele entendeu que comprando alguns equipamentos, que na época ele fez algumas cotações, ele entendeu que fosse interessante. Tem mais ou menos aí, eu acho que uns 5, 6 meses que a gente teve uma situação aqui, né, um pouco desgastante, que precisávamos das imagens e aí adivinha, não achamos. Entendi. 2 coisas. Uma, nós não achamos, e a outra, ela estava de um jeito que eu não sabia nem se era homem ou era mulher. Já começava por aí. Estava muito ruim. Então, a partir daí, eu comecei aqui internamente, falando que, pessoal, a gente precisa mexer nessas câmeras porque a gente pode ter um prejuízo muito maior. Na verdade, a gente já tem aqui algumas perdas, tanto internas quanto externas, que foi o que eu comentei com você, que na rua a gente acaba tendo alguns problemas. E aí, a partir daí, eu comecei a colocar essa sementinha de que a gente precisa mudar, porém eu tenho alguns entraves aí, né? Eu tenho minha área financeira que está pegando muito pesado, porque a gente está abrindo uma outra filial, né? Então, lá na região de São Paulo, então estão investindo aí custos altos para a abertura dessa nova unidade, então eu não posso gastar muito. Primeira ordem que me deram assim, quer mudar, muda, porém você não pode gastar muito. Então, a minha primeira missão é arrumar algo que a gente consiga ter a qualidade e tudo mais, porém com um custo lá embaixo, né? Então, já tenho essa missão que eu tenho certeza que vai ser bem difícil. E aí eu estou começando juntamente lá com o João, que você disse que passou meu contato, a gente está conversando aí, tentando ver algumas empresas para a gente conversar, ver o que tem de possibilidade e aí ver um projeto e fechar, né? Então, é essa a minha situação. Tenho áreas aqui bem delicadas, né? Então, aí trabalho com alguns medicamentos de um alto valor agregado, então
Tem alguns medicamentos que são áreas restritas, são pessoas exclusivas que têm acesso a ela, tanto da parte de fabricação quanto na parte de distribuição, né? Então, a gente vê aí, tem alguns controles e tudo mais, e a gente está também analisando essa parte, né? Então, hoje o que eu tenho de, vamos dizer assim, problema é essas câmeras que não estão adequadas, no meu modo de ver, não conheço tecnicamente, então assim, se você vem falar de é uma câmera XY, para mim é tudo igual, eu vou querer que quando eu precisar dela, ela esteja funcionando, o que não aconteceu na situação. E aí, enfim, aí a gente vai, não sei se você é mais técnico ou não, aí eu vou trazendo até outras pessoas, se de repente a gente vê que vai andar, para a gente chamar uma outra reunião, talvez um pouco mais técnica, e a gente vai vendo outros detalhes aí, mas basicamente é só isso. Perfeito. Na verdade, nós temos um pessoal da área técnica que é responsável por fazer nossos projetos, nós temos engenheiros que vão assinar esses projetos, a gente tem a equipe capacitada para te oferecer essa solução. O mais importante é a gente saber quais são as suas demandas, o que você considera importante para montar esse sistema e conseguir realmente conceituar o que a gente vai precisar para te atender. Eu trouxe só um apanhado assim, bem básico, os slides são só mesmo suporte, eu posso te mandar isso por e-mail, depois, até para que você possa ter esse material, mas te falar um pouquinho de o que compõe os nossos sistemas integrados de segurança eletrônica, para que juntos a gente possa ver o que vai lhe atender, então se você precisa de um alarme ou se é só das câmeras, e aí sim, num segundo momento, o nosso técnico vem até aqui e com esse conceito que a gente monta, ele faz um projeto para vocês. Bacana? Bacana. Falando um pouquinho sobre a segurança eletrônica, a gente atua aí desde grandes até pequenas empresas em diversos segmentos. Aqui nós temos os exemplos de o que nós temos hoje já da segurança eletrônica. Então hoje nós temos mais de 1.000 empresas monitoradas, são 1.500 projetos realizados por ano, em média, são mais de 4.000 câmeras instaladas por ano, em média, e hoje nós já temos aí uma marca de 30.000 câmeras instaladas. Isso fala aí um pouquinho sobre a nossa expertise na área de segurança eletrônica. Perfeito. Alguns dos clientes que nós atendemos, temos aqui algumas marcas para que você possa ter algumas referências, correto? Desde instituições financeiras, rede de drogarias, companhias aéreas, indústria alimentícia. Então, realmente, a gente tem uma variedade de projetos para vários segmentos diferentes e, como eu te disse, cada um com a necessidade do cliente específica, de forma customizada. Perfeito. Dentro da segurança eletrônica, como eu te comentei, nós iremos fazer um levantamento juntamente com você, que é a pessoa responsável pela segurança, de hoje qual é a sua necessidade, tanto em termos de segurança, eventualmente em termos de gestão, a gente pode até falar com alguém que faz a sua gestão operacional hoje para entender se ele tem alguma necessidade que pode ser atendida pelo nosso sistema, questão de documentação, por exemplo, um processo trabalhista, um acidente de trabalho, qualquer outra coisa assim. Então, o sistema de segurança eletrônica não vai estar limitado à segurança patrimonial. A gente tem aí vários outros problemas que ele pode sanar. Como eu te disse, a gente faz esse trabalho de consultoria, né? E aí, a gente tem 3 coisas que compõem o sistema de segurança eletrônica. Primeiro são os alarmes, que são os alarmes tradicionais que você já conhece, de sensores e teclados e tudo mais, só que com uma diferenciação. Esse sistema de alarme, ele pode ser integrado a todo o sistema de controle de acesso e de segurança eletrônica. Isso vai te dar um ganho com um sistema que aparentemente é simples, né? Que hoje qualquer residência ou pequena indústria tem um sistema de alarme, mas obviamente com um equipamento diferenciado dentro do nosso projeto, para que isso possa gerar uma sinergia junto com os outros pilares da segurança eletrônica. Entendi. Nós também trabalhamos com o monitoramento das imagens, caso você opte ou tenha essa necessidade. Por exemplo, suponhamos que essa sua nova unidade em São Paulo seja apenas uma distribuição, seja um galpão, onde ele não vai funcionar à noite. Aí nós podemos associar o alarme, como eu já citei, com o sistema de segurança eletrônica ou com o controle de acesso e fazer o monitoramento disso por meio da nossa central de monitoramento.
o que você ganha com isso? A gente vai ter uma equipe dedicada 24 horas a receber os disparos ou as imagens que vêm da sua empresa e te notificar, ou então a pessoa que for responsável, caso haja alguma anormalidade. Mais uma vez, dentro da integração de todos os sistemas de segurança eletrônica. Tá, aí isso, as imagens são gravadas com você, é isso? Não, existe a opção de as imagens serem gravadas localmente e existe a opção das imagens serem gravadas na nossa central. Tá. E além disso, existe a opção de nós monitorarmos essa imagem. Tá, então são duas opções, ou grava internamente comigo, Sim. ou com vocês. Isso. E aí, quanto tempo fica gravado? Vai depender de acordo com a sua necessidade. Porque se você falar para mim, eu preciso de 1 ano de gravação, Tá. posso fazer, só que você vai ter que ter inúmeros HDs para poder armazenar essas imagens. Então, mais uma vez, o importante é a gente identificar qual vai ser a sua necessidade para encaixar isso dentro do custo. Porque não adianta nada eu colocar a gravação de 1 ano, só que você vai ter um custo, um investimento imenso em HDs ou espaço para armazenamento, sendo que não vai ser necessário. Então, 30 dias me atende, 60, vai depender de acordo Aí depende. Porque aí eu preciso analisar um pouquinho melhor, de repente, se a gente vai deixar aqui ou deixa com vocês. Perfeito. Mas aí é só para eu saber se existe a possibilidade. Ok. Tá. Temos aí o sistema de segurança eletrônica, aí são as tradicionais câmeras. Obviamente, como eu disse, integrado a todo o sistema de alarmes, de controle de acesso, com ou sem monitoramento, com gravação externa, gravação interna, mas um sistema que a gente faz, mais uma vez, sob medida para vocês. Perfeito. Trabalhamos também com a operação do sistema de circuito fechado de TV. Como que funciona isso? A gente tem um monitoramento nosso, mas suponhamos que estrategicamente para você é interessante ter uma pessoa monitorando essas câmeras full time, às vezes porque você tem uma movimentação ou que você tem um risco muito grande de furto ou você está tendo algum problema interno, a gente pode terceirizar essa mão de obra. A gente monta uma central de monitoramento, obviamente isso seria um custo à parte do projeto de segurança eletrônica, e coloca um operador lá para fazer esse monitoramento para você, focado obviamente... Aqui? Sim. Aqui no Rio? Perfeito. Ou em Belo Horizonte, de acordo com o que você precisar. Tá. Mas aí, isso é um serviço além do nosso sistema de segurança eletrônica como um todo. Ok? E nós temos também os sistemas de controle de acesso. O que são isso? São sistemas de catraca, de acesso a ambientes. Você, por exemplo, quer limitar o acesso de... Só os funcionários do administrativo vão poder entrar no setor administrativo. Então, você pode fazer por senha, por crachá, um controle de acesso lá. Controle de acesso da sua fábrica, por meio de cancela, leitura de placas. Então, é realmente bastante amplo o que a gente pode fazer com o controle de acesso. E, mais uma vez, vai da gente vir até aqui, fazer um levantamento de quais são as suas necessidades dentro da segurança eletrônica para ali oferecer um projeto. O controle também dá para integrar tudo junto. Perfeito, tudo integrado junto. Com o sistema de alarmes e o sistema de segurança CFTV. eletrônica. De CFTV. CFTV. Perfeito. E também nós fazemos a manutenção desse sistema. Esse aspecto da manutenção, até pelo que você me falou pela questão do custo, eu entendo que seria muito interessante, ao invés de a gente fazer uma proposta de aquisição, a gente eventualmente fazer uma proposta de locação desse equipamento. Nós vamos fazer em comodato esse equipamento para você. Você não vai ter que ter aquele investimento inicial, que geralmente é um pouco maior, por causa dos equipamentos, a infraestrutura e tudo mais, e a gente mantém esse equipamento rodando durante o nosso período de contrato. Então, se houver uma queima de uma câmera, por exemplo, por algum defeito de fabricação ou por desgaste natural, a gente vem e substitui para você, faz as manutenções preventivas, as eventuais manutenções corretivas, a limpeza de câmeras, sensores, verifica a integridade de infraestrutura, tudo dentro do nosso contrato de manutenção. E você não vai precisar fazer o investimento de toda essa infraestrutura de uma vez só. E prazo para manutenção, quanto tempo que vocês vêm, quando, por exemplo, quebrou uma câmera, acionam vocês, qual é o tempo? Isso vai depender de cada região. Aí, dentro da nossa proposta, eu já vou lhe trazer qual vai ser o nosso SLA para cada uma das unidades. Por exemplo, Rio de Janeiro eu preciso de 48 horas, Belo Horizonte preciso de 36. Isso, estou te falando só um exemplo. Tá. Mas isso depende de cada contrato e cada localidade. Então, se é uma localidade um pouco mais afastada, às vezes é um prazo um pouquinho maior, um centro metropolitano, às vezes um pouquinho menor, mas isso vai vir na proposta para que
fique claro qual é esse prazo. E aí, dentro da locação, tem a manutenção já dentro. Perfeito. Manutenção preventiva e corretiva. Então, as duas. Isso. Você contrata a locação desse equipamento e vai ter ele rodando. Não tem que se preocupar com a integridade dos equipamentos, com queima de equipamento, com reparo. Isso é tudo por nossa conta. Tá bom. Ok? Qual que é o tempo de contrato? Aí a gente tem algumas modalidades. Ele pode ser feito desde 12 meses até 60 meses. Obviamente, a gente vai diluindo esse valor de acordo com o tempo de contrato, incluindo os valores de manutenção. Então, é porque 60 meses a gente está falando aí de 5 anos, né? Isso. Quanto tempo que uma câmera já se torna obsoleta, vamos dizer assim? Eu não sei te dizer ao certo qual é o tempo que ela tem para... Por que eu te perguntei, né? Porque, por exemplo, eu faço um contrato de 5 anos, aí chega lá em 36 meses, a câmera já está velha e eu ainda tenho mais 2 anos pagando para você de locação, né? Então, o que eu faço com essa câmera? Troco, cancelo, porque aí eu devo ter multa se eu cancelar o contrato, porque... A minha ideia é assim, tentar manter, pelo menos dentro da minha gestão, câmeras que estejam aí. Eu imagino que câmera deva surgir aí a cada ano, vários modelos, né? Então, se eu fecho lá 5 anos de contrato, aí no terceiro, aí lançou uma nova, mas eu tenho mais 2 anos que eu ainda vou ter que segurar essa câmera comigo para eu poder mudar o meu contrato ou não? Cancelo, creio eu que tem uma multa de cancelamento, aí lá vou eu ter que pagar uma multa de cancelamento e aí a gente pode trocar o equipamento, tem algum tipo de upgrade ou não? Então, dentro desse período contratual, a gente pode sim fazer esse upgrade, porque a gente já tem a infraestrutura montada, né, de cabos, de estrutura de conduíte, etc. Então, dá para se fazer o upgrade dessas câmeras. Eu só não sei dizer se você tem que pagar integral o custo dessas câmeras quando vai fazer a upgrade ou não, se dá para entrar dentro do contrato. Tá. Mas é uma informação que eu posso levantar e lhe trazer dentro da proposta. Isso não Vê para mim, porque assim, óbvio, não sou financeira, mas eu imaginando 60 meses é a mensalidade mais barata, né? Então... Eu sei que alguém vai me pegar e vai falar assim, eu quero o custo menor, imaginando o que vamos ter por 60 meses. Então, eu tenho que olhar o meu lado. Sim. Será que a câmera vai suportar esses 60 meses? Perfeito. Então, essa informação é importante para mim, tá, Diego? Aí é legal você levantar. Não, com certeza. Tá? É algo que eu posso lhe trazer junto com a proposta, porque a gente vai vir com o técnico, fazer um projeto para lhe apresentar e obviamente, já lhe forneço essa informação também. Porque eu vou querer sempre ter um equipamento de ponta, alguma coisa que, né, assim... Sim. Não precisa ser o último do último, mas a gente tenta manter um contrato que a câmera me entregue o que eu precise. Perfeito. Tá? Além... Falando sobre essa integração do sistema de controle de acesso, de CFTV e de alarme, nós temos também um software de um parceiro que é capaz de fazer toda a gestão desse sistema integrado. Então, ele tem, como eu te disse, eu vou te mandar esse PDF depois por e-mail, mas ele tem inúmeras funcionalidades, desde leitura de placas, reconhecimento facial, identificar fluxo de movimentação de carro, de empilhadeira. Então, mais uma vez, a gente vindo aqui, identificando qual é a sua necessidade, às vezes dentro da sua distribuição, se tem algum potencial para ter um acidente, alguma coisa assim, o software é capaz de fazer a gestão de toda esse risco ou o que você predetermina sem precisar necessariamente de intervenção humana. Ele vai fazer a gestão e só vai notificar dos casos que ele for programado para passar para vocês. Você programa o que precisa e aí ele faz a gestão. Eu tenho uma caixa naquele espaço e é de uma matéria-prima muito cara. Se aquela caixa for movida daquele espaço que está sendo monitorado, o software vai te avisar. Eu tenho um fluxo de empilhadeiras que elas têm que passar por dentro da fábrica. Se vier uma na contramão, vai te avisar. Aí ele sinaliza. Perfeito. Estacionamento, mesma coisa. Então... Essa sinalização, isso cai para alguém, por exemplo, igual que você falou do monitoramento que vocês podem fazer, ou, sei lá, manda para mim no smartphone, como é que é? Temos a possibilidade de alguém no monitoramento identificar isso, podemos gerar logs, né, gerar relatórios desses acontecimentos, aí, com gravação e tudo mais, e, salvo engano, você consegue também no smartphone ter essa resposta. Não é, minha dúvida é se eu tenho que ter alguém lá olhando, não né? Ele, sei lá, tem um pop-up, mas alguém tem que ficar olhando para ver.
não, porque pode ser para você, ou então nós podemos fazer esse serviço. Nós vamos monitorar isso e quando acontecer nós vamos lhe acionar, dizendo, olha, tivemos aí um evento fora da nossa regra que está determinada aqui no software. Beleza. Bacana? Bacana. Sobre segurança eletrônica, nós temos também um produto, que é um produto da Protege, ele foi elaborado pela empresa, ele foi idealizado pensando na necessidade de um cliente nosso, que trabalhava com produtos de alto valor agregado, nesse caso eletrônicos, mas não se restringe a eletrônicos, e tinha um problema de assalto relâmpago, ou então de furto interno, alguma coisa assim. O que consiste o armário monitorado? Ele é um armário com 4 portas e uma fechadura eletrônica, que faz a gestão dessas 4 portas. Então você pode cadastrar usuários nesse armário e de forma independente eles podem abrir uma porta ou outra, ou pode ter um temporizador. O que eu estou tentando explicar na prática? Você tem lá na sua distribuição. Você tem um supervisor que fica na sua distribuição, tem um líder do turno e tem um operador que faz lá o picking para fazer separação e tudo mais. E você tem um produto que tem um alto valor agregado, que tem muita incidência de furto e você quer controlar... Desculpa. Não, sem problemas. Você quer controlar o fluxo desse produto, quer fazer a gestão de como ele está sendo manipulado. Então você vai lá e cadastra, por exemplo, a senha do supervisor para abrir as 4 portas do armário. E aí na última porta você coloca a maioria do estoque, na terceira você coloca um pouco menos, na segunda um pouco menos, na primeira só o necessário para 2 horas, por exemplo. Aí você pega o seu supervisor, aliás, o seu líder, que está abaixo do supervisor, e cadastra para ele conseguir abrir só as 3 portas de cima. Ele já não tem acesso ao seu pulmão, digamos assim, daquele material. Ele vai conseguir pegar só onde tem um pouco menos material. E aí você vai lá e cadastra o seu operador só a última porta, onde ele vai ter suprimento para 2 horas. Então, precisou tirar aquele equipamento, aquele medicamento, aquele produto, ele retirou da primeira porta, vai lá no líder e fala, olha, retirei lá, preciso repor. O líder vai lá e faz a reposição. Quando o líder começa a esgotar o dele, ele vai lá atrás do supervisor, olha, está acabando o meu estoque, precisa fazer reposição. E assim você vai controlando o fluxo desse ele acaba numa produtos. gestão de estoque, né? Perfeito. Aqui para mim, não sei se o tamanho da foto, né, o que eu estou imaginando, no nosso centro aqui, o volume é muito alto, né? Então, eu teria que ter, não sei, uns 10 armários, 20 armários para poder caber o que eu preciso de matéria para fazer esse giro, né? Perfeito. Aparentemente, olhando assim, não vejo ele se encaixando aqui na nossa unidade na parte de distribuição. Okay. Salvo, estou imaginando aqui de repente, a gente tem uma parte que tem as farmácias, né? Então a gente faz a parte da distribuição, porém tem as farmácias lá na ponta. Okay. Não sei se nelas de repente caberia, não sei, né? Aí não faz parte da minha gestão, mas aqui eu acho que, Diego, eu teria que ter vários. Porque eu posso até depois te mostrar lá na parte da logística, o nosso galpão é muito grande, né? Então a gente já tem algumas áreas já reservadas para os determinados produtos e aí tem a vazão, né? Tem a perda, como eu te falei, né? Mas eu não consigo colocar eles dentro de um armário para ter esse controle, né? Senão eu não vou ter espaço suficiente. Entendi. Tá? Se você quiser conhecer o armário, a gente pode até ver com algum cliente que nós atendemos aqui no Rio de Janeiro, para você ir lá, ver como é que funciona, até eu pegar aí um depoimento com ele de como está sendo a operação, mesmo para você poder visualizar, porque realmente a gente vendo na imagem fica um pouquinho difícil de dimensionar. Eu olhando aqui, eu vejo que ele é mais ou menos desse tamanho, enfim, né? Então eu tenho caixas que eu acho que nem caberia aí dentro, né? Mas, enfim, não vou descartar a possibilidade que de repente eu estou imaginando que é de uma forma e é de outra, né? Mas eu acho que nas farmácias talvez entraria melhor. Perfeito. Da segurança eletrônica, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você poderia te perguntar? Não, eu acredito que... Acho que o que você deu de pincelada, assim, de informação foi, acho que o suficiente. Você me mandando esse material, eu vou conversar, né, principalmente com o Flávio, né, que ele gosta de participar de tudo. Perfeito. Eu divido com ele, com algumas outras pessoas também, e a gente vai aí fazer um comparativo de soluções, ver realmente o que a gente vai precisar, né? Por exemplo, a parte das câmeras eu sei que é
inevitável que nós vamos trocar, né? Agora, os outros agregados, alarme, controle de acesso, que você falou, então, isso daí a gente tem que dar uma olhada, de repente, relacionar o valor também. Vou precisar desses valores com antecedência para olhar, para ver se dá para seguir ou não, porque de repente a gente já elimina aí algumas empresas, mas a gente vai conversando. Não, perfeito. Tá? Sobre essa questão da proposta, dos valores, a gente faz o projeto, traz para você, vê se está dentro do que você precisa na questão operacional e faz a proposta de locação ou de aquisição da forma que você achar mais conveniente. Tá. Suponhamos que isso fique fora do que você tem de orçamento ou você acha que vai ficar um pouco difícil de aprovar, a gente pode rever esse projeto também. Falar, olha, Diego, preciso fazer uma redução aí de X% nesse projeto para a gente conseguir chegar dentro aí do meu budget, vamos trabalhar nisso. O importante é que a gente chegue num consenso do que você precisa e aí sim a gente comece a trabalhar em cima de um projeto que vai ficar de acordo com o que você precisa na questão financeira. Porque eu sei que também você vai ter o seu orçamento e tem que encaixar aquilo dentro do orçamento que ele é disposto para isso, né? E como a gente teve muita perda esse ano, né? Então a gente está aí lutando contra o orçamento desse ano, né? Então, o ano que vem eu sei que vai ser mais apertado ainda, né? Então a gente já está prevendo algumas perdas aí. Então investir, igual eu comentei com você, vai ser bem difícil, né? Então ter que olhar com bastante calma, ver o que tem disponível versus o custo. Mas eu acho que vamos ver o que a gente consegue aí. Então, vamos fazer a visita, vou lhe fazer a proposta, mas a gente ainda vai conversar e rever esse projeto até conseguir fazer ele caber dentro do que você precisa, tanto na operação quanto na questão financeira. O importante é a gente conseguir realmente fazer essa conceituação do que a gente precisa. Combinado. Como é do seu negócio, eu trouxe mais um outro serviço que a gente trabalha, que inclusive tem sido bastante difundido, inclusive no segmento farmacêutico, que é o Carga Segura. O Carga Segura é um transporte que a gente trabalha para produtos de alto valor agregado, que dispensa o uso de escolta. Você comentou comigo no começo da nossa conversa que às vezes você precisa contratar escolta, alguma coisa. Exato. O que é o Carga Segura? O Carga Segura nada mais é do que um carro forte maior. É um caminhão blindado com uma equipe de vigilantes armados fazendo a condução dele. O que você ganha com o Carga Segura? Em detrimento a contratar, por exemplo, uma transportadora e uma equipe de escolta. Quando você contrata a transportadora, ela vai ter lá o PGR dela, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E lá está previsto os valores de seguro que ela tem para transportar cada tipo de carga, para cada região e tudo mais. Então você contrata a transportadora, você tem o PGR, que é o seguro que a transportadora contrata. Geralmente você precisa contratar uma escolta, uma gerenciadora de risco, às vezes você contrata ou a transportadora contrata, mas é mais um prestador de serviço lá junto. E mesmo assim você ainda pode ter um sinistro. E se você tiver um sinistro, você ainda vai ter uma dor de cabeça para receber da transportadora depois. Com certeza. O que o Carga Segura faz? Ele agrega essas 5 coisas, esses 5 itens em um serviço só. Por quê? O seguro é o nosso seguro. A gente tem um seguro de operações, que é o nosso transporte de valores, e serve também para o Carga Segura, que está enquadrado dentro da logística. O nosso seguro, ele é de até 15 milhões. Ele é um seguro totalmente diferente do seguro que a gente tem para transportadoras convencionais, pela própria natureza do tipo de transporte. Você não vai precisar contratar uma escolta, então você não vai ter que fazer gestão de um outro terceiro, nem a gerenciadora, porque nós fazemos a gestão de risco, não vai se preocupar com outro terceiro. E caso haja um sinistro, o que é muito difícil de acontecer, porque é a mesma coisa que a gente comentou no começo da conversa, se o bandido tem a opção de assaltar a carga com escolta ou assaltar a carga dentro do caminhão forte, ele vai optar pela escolta. Se tiver uma sem escolta, melhor ainda, vai ser aquela sem escolta que ele vai optar para assaltar. Não tenho dúvida. Perfeito. Então, mesmo que haja sinistro, que é muito difícil de acontecer, vai ser muito mais fácil você receber o seguro, você vai precisar lidar com uma empresa só, somos nós quem somos responsáveis por fornecer documentação para a seguradora e correr atrás de toda essa questão e com certeza vai ter um pagamento muito mais rápido do que uma seguradora convencional. E é mais caro? Se você for colocar na ponta do lápis o valor que você gastaria com escolta, transporte, seguro, gerenciadora de risco, eu lhe garanto que vai ser um custo compatível, dependendo até menor. É porque o que você vai ter de custo? Você vai ter o custo da operação e um ad valorem que eu vou te repassar a título de seguro.
mas que é muito menor do que a transportadora te repassa. Então, o custo vai acabar ficando bastante equalizado com o que você paga. Com a diferença da dor de cabeça, né? Que você vai ter um processador só para gerenciar. No caso, assim, tem alguns medicamentos que a gente tem uma questão de temperatura, umidade, aí são até bem rigorosos os controles que a gente tem que ter com esses, principalmente com matéria-prima, né? Ele transporta normalmente, tem esse tipo de controle, tem essa possibilidade? Sim, nós temos alguns caminhões da nossa frota que são específicos para medicamentos, que tem a aprovação da Anvisa. Nós temos um farmacêutico responsável técnico que faz a gestão desse tipo de produto quando a gente vai fazer o transporte. Então a gente está apto a transportar os medicamentos da mesma forma que uma transportadora especializada poderia fazer. Tá. Porque assim, o nosso ramo ele é bem fechado quanto a isso, né? Então, tanto que os nossos, não vou dizer concorrentes, né? Nossos parceiros, porque está todo mundo passando pela mesma dificuldade. Sim. A gente conversa bastante, a gente se fala bastante. Nenhum deles comentou comigo que transportou, por exemplo, com a Protege, né? Então, para mim, eu fico ainda um pouco insegura porque ninguém comentou comigo e dá uma carga valiosa, assim, eu precisaria ter um pouco mais de confiança. Perfeito. Né? Para que eu possa te dar uma referência, nós já fizemos operações para Pfizer e para Lilly por meio da DHL, que é o operador logístico deles. Então, não foi diretamente para a indústria, mas como a DHL faz essa operação, para eles, nós prestamos serviços para a DHL, nós fizemos essa operação com carga segura para eles. Acredito que seja uma boa referência que você possa tirar. Aí já me dá um norte, porque eu converso aí no nosso meio, que acaba todo mundo se conversando, né? Sim. E aí eu vou dar uma conversada com eles. Claro. É porque é um produto novo, digamos assim. Ele tem aí pouco mais de 2 anos, então está começando a ser difundido agora realmente para as empresas e, obviamente, assim como eu visito hoje, visito outras indústrias farmacêuticas, para a gente realmente tentar colocar esse produto para rodar. Não, bacana. Bacana? Gostei dele. Aqui está falando exatamente sobre isso que a gente conversou, a questão específica do transporte de medicamentos, farmacoquímicos, exatamente. Mas, como eu te disse, vou te mandar isso aqui por e-mail. Os vigilantes, toda essa parte do manuseio da carga, eles estão treinados para isso? Porque tem toda uma exigência e tudo mais. Sim. Como a nossa operação ela é ponta a ponta, então eu vou coletar aqui na fábrica, por exemplo, levar para a sua distribuição lá em Belo Horizonte, a gente vai levar o caminhão para você vai fazer o embarque dessa mercadoria, nós vamos lacrar esse caminhão e te entregar ele lá em Belo Horizonte. Entendi. E aí lá você vai descarregar essa mercadoria também. Ok. Até para que como é o seu negócio, você possa fazer a manipulação da melhor forma possível. Não porque minha preocupação se você pegar, óbvio que a responsabilidade é sua e você tem que estar apto para isso. Perfeito. Mas, perfeito. Ok. Bacana. Alguma dúvida sobre carga segura? Não, por hora eu vou fazer esse bate-papo aí, não sei, aí a apresentação que você vai me mandar, ele tá junto, né? Isso. Tá. Sim. Aí eu dou uma olhadinha, dou uma pesquisada melhor também, para eu pegar mais informações, mas por hora tá tranquilo. Perfeito. Vou te deixar também um material impresso que a gente tem sobre a segurança eletrônica. Tá bom. Sobre carga segura. Tá. Show aí falando um pouquinho sobre o que a gente conversou. Tá. E aí fica aí como material de consulta, caso você precise. Você já tem uma imagem mais acessível. Tá, quando eu falar com o Flávio já fica mais fácil também, apresento para ele, dá uma olhadinha. Perfeito. Vou perguntar para ele, de repente até ele já conhece, não passou para mim, porque como eu te falei, particularmente eu não tinha ainda ouvido falar que a Protege faz esse tipo de transporte. Perfeito. Sem querer sobrecarregar você, já com bastante informação, mas mais um serviço que a gente faz, eu pude notar que você tem aqui hoje no Rio de Janeiro e também lá em Minas e Belo Horizonte, é o serviço de vigilância patrimonial, que também é um serviço que a gente trabalha, que está no nosso escopo, né? Que pouca gente conhece, todo mundo está habituado com o carro forte na rua, mas que é também um trabalho que a gente faz. Tá. E eu tenho aqui também um folder vigilante falando sobre isso. Hoje como que a sua contratação ela é um contrato de 12 meses, você tem renovação? Eu tenho uma vigilância orgânica, na verdade. Ela é orgânica. Essa parte até não estava sob a minha gestão, tinha uma parte exclusiva dela, ela veio agora para mim. Perfeito. Por enquanto, assim, não tive nenhum problema, né? Funciona perfeitamente, mas acho que
fica aqui, fico sabendo que existe, né, e de repente a gente pode ver aí algum tipo de parceria. Ótimo. Caso você queira conhecer o custo, saber como funciona, ter uma proposta sem compromisso, eu tenho condições de fazer esse levantamento para você. Às vezes em São Paulo, onde vocês estão abrindo aí uma nova unidade, a gente pode atendê-los, você vai ter aí um case para ver como funciona e fazer realmente a comparação entre a sua orgânica e a terceirizada da Protege e ver o ganho que você vai ter aqui na gestão de mão de obra e na questão da especialização. Acho que seria uma oportunidade interessante para a gente lhe apresentar. Então, se a gente aí se tornar parceiros, acho que fica até mais fácil, né? Esse é um pouquinho mais difícil, porque aí é orgânico, para mexer fica mais difícil. Perfeito. Mas bom saber que tem, a gente pode ver, de repente, uma outra oportunidade. Do que eu lhe apresentei, carga segura, segurança eletrônica, vigilância. Tá tranquilo, da minha parte eu acho que tá bem entendido, os produtos. E a gente vai se falando. Tá? Quando nós poderíamos marcar uma visita para o nosso técnico vir até aqui para fazer esse levantamento? Inclusive, se você pudesse o acompanhar, seria bacana, justamente para passar para ele a necessidade, qual a sua preocupação, o que... Isso. Essa visita, Diego, como é que é? Eu tenho que pagar alguma coisa, deslocamento de vocês, como é que é? A visita é o nosso custo para que a gente possa realmente esboçar e fazer esse projeto. Aí eu vou precisar que você me envie hoje uma planta das suas unidades, porque a gente vai fazer o projeto em cima da sua planta, prevendo toda a infraestrutura, as câmeras, para lhe apresentar. Então, até o momento em que eu vou lhe apresentar a proposta, isso não tem custo nenhum para você. Tá. Ele tem depois que eu fechar. Aí esse projeto está incluso dentro do preço, vai estar tudo dentro. Dentro do preço, exatamente. Tá bom. Bom, para eu ver o que a gente vai precisar fazer, vai ter que marcar, né? Não tem como eu fugir da visita, certo? Certo. Semana que vem tem feriado, aí já sabe que fica um pouco mais difícil, né? Vamos marcar para outra semana, sem ser a do feriado, a próxima, tá? Aí pede para a pessoa entrar em contato comigo, até para confirmar, para ver se de repente não surgiu nenhum imprevisto. Perfeito. Eu vou acompanhar e eu vou tentar ver se o Flávio vem lá de Belo Horizonte, que ele está ficando muito tempo lá, para vir junto, né? Ele como diretor, eu quero que ele participe, né, dessa visita, de repente para dar os pitacos dele, para dar algumas informações, acho que vale também, aí eu quero que ele participe também. Até porque ele pode sentir também a questão da segurança, de o que você está precisando, das câmeras que não estão Até porque eu trago ele como um aliado, né? Então eu sei que se de repente tiver algum entrave aí no meio do caminho da negociação, eu tendo ele do meu lado, eu consigo trabalhar melhor. Tá. Eu vou só verificar a agenda dos nossos projetistas, que é o pessoal que faz esse trabalho de levantamento. Eu lhe envio umas 3 datas que ficam bacanas para a gente, você vê a que fica melhor. Se caso nenhuma fique boa, você me passa uma outra, eu vejo com eles. O importante é a gente conseguir uma data aí. E aí eu venho também nessa visita, é bom que eu já fico conhecendo o Flávio pessoalmente, a gente pode bater mais um papo e realmente fazer esse levantamento para vocês. Então tá bom, Diego. Agradeço aí pela visita, acho que tá entendido, gostei bastante, tá? Eu acho que de repente vou ver aí o carga segura, ver se a gente pode conseguir, de repente fazer um piloto, enfim, de repente a gente dá uma carga aí para vocês levarem, para eu avaliar o serviço de vocês, né? Porque eu preciso conhecer um pouco mais, eu ainda estou no escuro. E aí a parte da segurança a gente vê nessa visita, o que a gente consegue aí de projeto, e aí a gente vai conversando, que aí vai pular para a parte financeira, que é a parte do custo, né? Aí a gente vai olhar as outras empresas também e ver aí quem é que vai ganhar. Não, o importante é a gente conseguir fazer o projeto, deixa aqui as finanças, depois eu vou discutir com o seu pessoal de compras. Aí a gente chega dentro do que fica bacana financeiramente e atende operacionalmente aí a sua necessidade. Então tá bom, Diego. Tá bom? Obrigada, viu? Eu agradeço muito a sua atenção, o seu tempo. A gente vai se falando. E precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição. Então tá bom. Obrigado. Obrigada, viu?